Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente. Agradeço a Dirce pelo convite, para estarmos aqui conversar um pouquinho sobre o Evangelho e sobre os ensinamentos do Cristo. E o tema que a gente trouxe hoje, fora do trabalho não há salvação, esse tema não é, essa frase não é minha, eu a usei de uma obra do Grupo Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro. Eles têm uma série de estudos que fazem sobre as obras do André Luiz, e se não me engano, o segundo volume dessa série, chama exatamente Estudando André Luiz, tem esse título, Fora do Trabalho não há salvação. Eu achei esses tempos atrás lá na Livraria da Fé, que achei legal o título, e trouxe, e eles fazem uma parte que eu vou utilizar aqui na palestra, que eles demonstram o trabalho como uma questão de proteção individual e proteção coletiva, como a gente vai demonstrar daqui a pouquinho, como vai falar daqui a pouco. Eu achei bem interessante isso. Falei, puxa, isso aqui vai nos dar um subsídio bem interessante sobre essa questão do trabalho. Então, essa frase, fora do trabalho não há salvação, obviamente ela é bastante conhecida. Fora da caridade não há salvação. Caridade é trabalho, é amor e ação, como dizia Paulo de Tarso. E o senhor Allan Kardec, quando ele coloca essa frase para nós, ele enfatiza essa questão de nós termos que fazer. Nós termos a necessidade de fazer algum esforço para que a gente possa ir adiante, né? O trabalho, ele é a base de qualquer progresso. Se a gente quer evoluir, não há bênção divina, Deus não coloca o dedo na cabeça, só no Romário, né? Que ele disse, tu és o cara e tal, né? Fora isso, não existe mais ninguém na face da terra em que Deus tenha colocado a mão e dito, ó, tu não precisas fazer nada que eu vou te derramar as bênçãos sobre você e por aí afora. Isso é uma lei divina, a lei de progresso é uma lei divina, uma lei natural, e nós precisamos trabalhar. Tudo na natureza trabalha. Ah, mas as flores não trabalham, ou as plantas não trabalham. Claro que elas trabalham, elas têm que buscar as raízes lá no fundo para buscar seus nutrientes e a sua água para poder sobreviver. Quer dizer, de alguma forma, trabalho. Trabalho é movimento, né? Tudo precisa se movimentar. Então, quando a gente está pensando nessa necessidade do trabalho e que às vezes a gente fica pedindo a Deus que faça uma série de coisas por nós, né? A gente tem que lembrar, puxa, mas eu preciso fazer meu pequeno esforço. Jesus o tempo todo está falando isso para a gente. E eu vou trazer aqui duas passagens em que ele vai enfatizar essa questão do trabalho. Primeiro, quando ele coloca que a cada um será dado segundo aquilo que houver feito, né? Essa é uma outra lei divina, é uma lei de ação e reação, ou reciprocidade. Eu só vou receber aquilo que eu vou haver feito. Se eu não fizer, eu não vou receber. Então eu preciso fazer um pequeno esforço. Desculpem, eu estou com um resfriado da semana aí. Então, eventualmente, vou dar uma paradinha para limpar a garganta aqui. No Evangelho de Mateus, Jesus, mais ou menos uns dias antes em que ele vai retornar a Jerusalém, para sua passagem final por Jerusalém, quando ele está reunido com os apóstolos, ele cita, se não me falha a memória, a Pedro, uma passagem que ficou bastante conhecida. Aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. De que vale ganhar o mundo, abandone as suas paixões, deixe as suas paixões de lado e venha comigo. Porque de que vale ganhar o mundo e perder a vida, né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, dizendo, olha, vocês vão ter o retorno daquilo que vocês fizeram. Se fizeram bem feito, vão ter um retorno bem feito. Se não fizerem um retorno, se não tiverem feito boas obras, não tiverem feito bons trabalhos, não terão retorno sobre aquilo. Então Jesus diz, olha, não tem outro jeito. Se você quer ir adiante, quiser chegar a esse reino dos céus, primeiro, abandone as suas paixões e me siga. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como a gente já viu em outras oportunidades. Mas eu preciso deixar de lado as minhas vontades, as minhas paixões e trabalhar para o bem. E trabalhar para o bem. Porque será dado a cada um segundo aquilo que houver feito. Então, não tem outra maneira melhor de ir adiante, senão trabalhando, senão fazendo o melhor para si e melhor para o outro. E uma segunda passagem acontece quando Jesus ele vai até um local chamado Tanque de Betesda, em que, segundo o folclore local, aquilo era uma piscina, um tanque com água, onde as pessoas se banhavam frequentemente, e havia lá uma lenda, uma simpatia, ou algo mais ou menos nesse sentido, que dizia que de vez em quando aparecia um anjo, tocava aquelas águas, elas se movimentavam, e o primeiro que mergulhasse naquelas águas
era curado das suas doenças. Então o pessoal ficava, os doentes ficavam ao redor desse tanque ali, esperando que esse anjo tocasse as águas para que elas pudessem ser curadas. E aí um cidadão chega para Jesus e fala, olha, eu estou aqui há tantos anos e não consigo chegar, porque quando o anjo bate na água ali, já tem um que pula na frente e eu não consigo chegar. E aí Jesus pergunta, mas o que tu queres que eu faça? Não, eu quero que o Senhor me cure. E ele vai lá e cura ele, né? Faz a cura e diz, olha, tome aí a tua cama, os teus objetos ali e vai, anda, e não torne a pecar, né? Não tornes a pecar. E aí aquilo se espalha, poxa, um profeta veio e curou essa pessoa. Por que aconteceu isso? Porque era um sábado, esqueci de falar que era um sábado. Né? E o sábado é o dia sagrado para o judeu, de sexta-feira à noite até no sábado à noite, é o período do Shabá, em que eles simplesmente não fazem nada, é o dia santo, né? E Jesus faz isso num dia de Shabá, num sábado. E aí o pessoal começa a perguntar, mas quem que fez isso? Ah, é aquele ali, Jesus e tal. E aí chegam para ele, mas como é que tu faz isso num sábado? Tu não sabe que sábado é o dia santo, que não pode fazer nada? E aí Jesus responde, meu pai trabalha até agora e eu também vou trabalhar. Então não tem dia, não tem hora específica para trabalho. O trabalho acontece o tempo todo. O próprio Jesus está dizendo isso, né? Então, baseado nisso, é que a gente vai desenvolver um pouquinho a nossa conversa hoje aqui sobre essa questão do trabalho. E há sempre uma confusão em que a gente acha que o trabalho é só aquele trabalho material, que é o nosso trabalho do sustento, mas também tem o trabalho do espírito. Nós temos o trabalho do corpo, afinal, nós somos um ser integral, corpo e espírito. Então, os dois têm que trabalhar, né? Os dois precisam do movimento para ir adiante. Então, rapidamente aqui só relembrar que o trabalho material, meus caros, é aquele que é o trabalho do dia a dia, o trabalho do ganha-pão. É aquilo que eu preciso ter para poder sustentar, a não ser que eu entre num programa de assistência social o resto da vida e vou recebendo de graça, né? Mas isso, obviamente, não acontece para a grande maioria daqueles que, como nós, se incomodam em ficar sem fazer nada. A gente trabalha não porque é uma obrigação, mas porque a gente gosta, né? Houve, de fato, uma evolução gradativa ao longo dos tempos, né? Isso a gente vem acompanhando essas transformações ao longo de todos os tempos. Torna-se cada vez mais necessário. Por quê? Porque nós vamos criando novas necessidades. Há 20 anos atrás, isso aqui não era uma necessidade, né? Isso aqui era um luxo que a gente tinha, né? Hoje, quem é que vive sem celular? Ninguém mais vive, não tem mais. É uma necessidade. E a necessidade faz com que cada vez a gente tenha uma internet mais rápida, que tenha mais aplicativo, que tenha mais isso, mais aquilo. Isso custa, e para pagar isso a gente tem que trabalhar. Então não tem jeito. A gente vai criando novas necessidades e vai criando novas... O que no passado era um luxo acaba se tornando uma necessidade. E é assim mesmo. E também tem os luxos que a gente se permite também, porque afinal de contas a gente também pode se permitir de vez em quando ter um pouquinho de prazer que não seja contrário a nenhuma lei divina, não tem problema nenhum. Uma boa refeição, um bom descanso e por aí fora, isso tudo faz parte. Nós estamos nesse mundo e temos que aproveitar de maneira serena, de maneira tranquila, as coisas boas que esse mundo também tem. Isso tem custos e a gente precisa também pagar por isso e por conta disso nós temos o nosso trabalho. Mas também tem o trabalho não remunerado, que é bastante presente. O que nós estamos fazendo aqui é um trabalho não remunerado. Ninguém recebe salário para vir aqui, a não ser eu que vou receber depois um pix do Centro Espírita aqui para a palestra que eu estou fazendo. Mas vocês estão vindo aqui gratuitamente, por quê? É uma vontade de fazer. E assim, existem vários trabalhos não remunerados. Cuidar daquela pessoa enferma que a gente tem na nossa família é um trabalho também que ninguém nos paga nada, mas a gente faz, e assim tem várias e várias oportunidades de trabalho. Então, é o trabalho que o corpo precisa para poder também se sustentar, seja para se manter ou também para ter algum benefício que não seja só a questão numerária, né? E tem o trabalho do espírito. Como é que é o trabalho do espírito? O trabalho do corpo é fácil a gente entender. O trabalho do espírito é praticamente o trabalho no bem. Porque o que faz? No trabalho material, a gente faz alguma atividade para que a gente possa progredir de alguma forma. Como é que o espírito progride? É através do esforço? Sim, mas é no esforço no bem. Não tem outra maneira, né? Não existe outra maneira do espírito evoluir se ele não trabalhar no bem. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, para mim foi assim, quando eu comecei a entender essa questão,
em que o Sr. Kardec pergunta assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Essa é a pergunta que o Sr. Kardec faz. E ela é dividida em duas partes, mais ou menos. Primeiro, ele diz assim, Deus impõe a encarnação aos espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para atingir esse objetivo, é que em cada mundo o espírito utiliza uma forma adequada daquele mundo. E para que ele possa sentir a experiência das dificuldades corpóreas. É assim que, se adiantando, é assim que passando por essas dificuldades corpóreas é que ele se adianta. Para uns é expiação, para outros é missão. Né? Lá na segunda parte, ele vai dizer, mas também tem um outro objetivo a encarnação do Espírito. É fazer o Espírito participar da obra da criação divina. Ué, mas Deus não criou isso tudo aqui, nos deu aqui para que a gente use? Sim. Mas ele disse assim, ó, tá aqui o mundo, agora vocês façam bom proveito desse mundo, né? Usem bem os recursos que estão nessa natureza que eu coloquei à disposição de vocês. Ou seja, façam bom uso, façam um bom trabalho disso, né? E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Porque se a gente usar bem as coisas que nós temos aqui, nós também evoluímos, nós também damos passos adiante. Então, qual é o grande trabalho do Espírito? É fazer a coisa no caminho certo. Esse é o nosso grande trabalho. Para isso que a gente vem aqui à Casa Espírita, relembrar desses conceitos, para isso que a gente faz o nosso estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, enfim, das obras. É por isso que a gente vem aqui buscar orientação, buscar o passe para que a gente possa se equilibrar para poder fazer o bem. Porque quando a gente está desequilibrado, a gente não consegue pensar direito, né? O cidadão está lá com uma série de problemas. Como é que ele vai pensar no bem? Ele vai pensar em se virar por aí afora. Então, a Casa Espírita tem esse grande objetivo de fazer com que o espírito se esclareça, conhecimento. A gente tem que estudar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem que se estudar, tem que praticar e tem que se equilibrar. E a Casa Espírita faz isso. Então, aqui nós temos um grande trabalho que não só as casas espíritas, no nosso caso a casa espírita, mas as outras religiões também assim o fazem, né? Não tem religião melhor ou pior. Cada um tem o seu jeito. Cada um se encontra, se afeiçoa, se tem afinidade com... Né? Tá tudo certo. O importante é fazer o bem, não importa se é na igreja A, B, C ou D, não importa. O importante é fazer o bem. Ou sozinho, ou não ir em igreja nenhuma e continuar fazendo bem também, né? É que a gente precisa um pouco de disciplina, né? Por isso que a gente veio aqui, tem um horário, tem isso, né? Por que a gente faz a prece na abertura e no encerramento? Porque senão, a Deus podia chegar, ó, pessoal, está começando a palestra. E vir aqui, mas daí um está pensando no jogo de futebol, o outro no boleto que tem que pagar amanhã e por aí afora. Então, faz a prece para todo mundo dar aquela focada, pelo menos nessa meia hora, 40 minutos. Depois, segue a vida, mas para que a gente tenha. Então nós precisamos dessa disciplina. A gente precisa sentar num grupo de estudos, porque tudo isso aqui está na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde é que estão escritas as leis divinas? Na consciência. Só que a gente precisa chamar, despertar de vez em quando, né? Dar aquele puxãozinho, né? Isso é trabalho, né? Então é isso aí que o Espírito tem como grande objetivo na sua caminhada. O Sr. Kardec pergunta, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? A gente acabou de ver, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha só, toda ocupação útil é trabalho. Tudo que a gente faz de maneira útil que vai melhorar a nós é trabalho. Vir aqui participar de um estudo desse é trabalho? Claro que é. Qualquer coisa que fizer útil. Assistir aquele joguinho no sábado, no domingo à tarde lá na TV e é útil? Depende, pode ser, mas também precisa ter um pouquinho de descanso, né? Também precisa ter um pouquinho de descanso, né? A gente tem que saber só equilibrar isso, né? Temos que ter o equilíbrio, isso que é o mais importante de tudo. Mas tudo que é útil é trabalho, toda ocupação que é útil é trabalho. Na questão anterior, o senhor Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Lei da natureza são leis divinas, ou seja, é uma lei de Deus? Sim, o trabalho é uma lei da natureza, ou seja, é uma lei de Deus. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque eles aumentam as necessidades e os gozos, que eu comentei agora há pouco. A gente vai criando ao longo da nossa história novas necessidades.
talvez 50 anos atrás, o ar-condicionado aqui em Blumenau era uma coisa muito rara, porque era caro. Hoje é necessário. Você vai fazer um ambiente desse aqui de estudo sem ar-condicionado, não vem ninguém. Hoje é uma necessidade. No passado era um conforto, era um luxo, né? Carros, há muitos anos atrás, hoje todo mundo tem o seu e está tudo certo. A gente só não pode fugir do equilíbrio, né? A natureza foi feita para ficar em equilíbrio. Então, sempre que a gente conseguir manter esse equilíbrio, está ótimo. Mas o importante é o seguinte: trabalho é uma lei divina, uma lei da natureza. Lembra Jesus? Cada um vai receber aquilo que houver feito. E meu pai trabalha o tempo todo, então eu trabalho também, e todos assim devem trabalhar. Na questão 676, Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Olha só, por que é necessário, por que é obrigatório o trabalho? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Alguns, e a maioria de nós, às vezes, pensa o trabalho como uma expiação, como um castigo, mas não é um castigo. É uma maneira de a gente se aperfeiçoar. Porque como é que você vai treinar a tua inteligência? É superando desafios? Não é deitadinho na rede lá embaixo dos coqueiros, na beira da praia, não. Ali a gente não desenvolve, ali a gente está só descansando. É ralando no dia a dia, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, os espíritos dizem, olha, se não fizesse nada, ele ia ser como uma criança quanto à sua inteligência. Por isso é que o seu alimento, a sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas sempre é um trabalho. Todos trabalhamos, todos trabalhamos. Eu lembro aqui de um cidadão, vocês que estão um pouco mais tempo, devem lembrar um cidadão que era paraplégico, que fazia palestras. Ele teve algumas vezes aqui em Blumenau, Jerônimo Mendonça ou Gonçalves, alguma coisa assim. Mendonça, acho que era, né? Alguma coisa assim, mas ele fazia palestra deitado. Ué, o corpo não funcionava, mas a mente funcionava. Então não tem. É o que os espíritos estão dizendo aqui. Aquele que tem um corpo fraco tem outra, né, outra possibilidade de trabalho. Todos podem trabalhar. Todos podem trabalhar. Lembra do Stephen Hawking, aquele físico... Pô, no final da vida o cara estava todo entrevado no corpo, mas ele ainda conseguia mexer os olhos e se comunicava e desenvolveu várias teorias. Então, o corpo não é o problema. O problema é a cabeça, né? É a mente mesmo, né? Qual o limite do trabalho? Questão 682 do Livro dos Espíritos. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, qual é o meu limite? O limite que eu puder suportar. Eu posso trabalhar mais do que a força? Não, obviamente não, porque eu vou estar me prejudicando. Posso trabalhar menos? Posso. Eu que escolho. Lembra? Jesus? A cada um segundo aquilo que houver feito. Está tudo certo. Eu escolho o que eu quero fazer. Livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero fazer. Quero trabalhar mais? Eu posso. Quero trabalhar menos? Eu posso. Não tem problema. Só que eu sempre vou lembrar que o meu retorno será de acordo com o que houver feito. Lembra de aqui, quando Jesus está falando isso, ele está falando de trabalho no bem, né? Ele não está falando de trabalho, esforço físico, né? Não adianta capinar 200 metros de rua por dia que... Claro que isso vai fazer um bem, mas não é nesse sentido que Jesus está falando, né? Nem os espíritos, né? Estão falando no trabalho no bem. O trabalho como uma condição de progresso. Aí que eu vou chegar naquele texto que os nossos irmãos lá do Rio de Janeiro fizeram, que eu achei bastante interessante. Então eles colocam essa questão do trabalho como uma condição de progresso. Como fazer isso então? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, nós temos um capítulo dedicado principalmente a essa questão de como fazer esse trabalho, né? Buscar e achareis, que se refere a uma frase bastante conhecida de Jesus, que buscar e achareis, batei na porta, ela será aberta, pedi e obtereis. Olha só, buscar e achareis. Para achar, o que eu preciso fazer? Pelo menos buscar. Para conseguir alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Pedir. Para que a porta seja aberta, pelo menos bater nela. Né? Pelo menos fazer algum esforço, ou seja, trabalho. Então, quando Jesus fala buscar e achareis, o Senhor Kardec e os Espíritos transformam isso nessa frase, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. A gente pede ajuda divina, mas a ajuda divina vem desde que eu faça o meu pequeno esforço. E lá nesse capítulo 25,
Logo no item terceiro, o Sr. Kardec, os espíritos nos trazem assim, ó, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Ou seja, se nós não precisássemos de força física aqui nesse planeta Terra, nós não teríamos membros fortes como temos. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso que lhe fez do trabalho uma necessidade. Ele disse, procure e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Que é o que Jesus havia dito, né? Cada um vai receber aquilo que houver feito. Mas serás filho das tuas obras. Não das obras dos teus pais, nem dos teus antepassados, mas sim das tuas. O que a gente faz, a gente vai ter retorno daquilo, né? O trabalho como essa ferramenta do progresso. Duas questões para a gente refletir um pouquinho também. A primeira delas, Deus não poderia ter nos criado todos puros? Ele é o criador de tudo. Ele não podia ter criado todo mundo puro e dizer, não, vocês fiquem aí tranquilinhos, está tudo certo, cai maná do céu, vocês não precisam fazer nada, está tudo certo. Podia ter feito isso? Podia. Por que ele não fez? Se nós todos vamos progredir, a lei do progresso é natural, uma lei divina, todo mundo vai progredir, então não é só não esperar ficar quietinho, sentada na praça, vendo a banda passar, né, como tinha aquela música, né, antiga, né, e tudo vai dar certo? Poderia, né, se tudo vai acontecer, mas não. Nossas necessidades serão atendidas de acordo com o nosso esforço. Deus, essa palavra aqui tem uma grande parte da população atual que não gosta de meritocracia, mas é meritocracia. Infelizmente, no mundo, o mundo não é justo e não, é assim mesmo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas acontecer. É mérito. Eu faço, eu recebo. Eu não faço, eu não recebo. Esquece. Não tem outro jeito. Pode ser nas questões materiais, mas nas questões divinas não há outra maneira senão meritocracia. E segundo, Deus ajuda quem cedo madruga. Essa frase todo mundo já ouviu. Então tem que, se eu acordar às 3 horas da manhã eu vou ser beneficiado? Não. Quando ele diz quem cedo madruga é quem acorda cedo a sua consciência. Não é acordar no relógio, é acordar na consciência. Puxa, quanto mais cedo eu acordar e saber que eu preciso começar a trabalhar, fazer meu esforço, mais cedo eu vou, né, vou ser, entre aspas, ajudado por Deus. Não é que eu vou ser ajudado, é que a lei divina é o seguinte, se tu trabalhou, você vai adiante. Então, se você acordar mais cedo para a consciência de que o trabalho vai te fazer ir adiante, ótimo. Aí você, entre aspas, vai ser ajudado por Deus. E, obviamente, meus caros, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Nós temos que pedir auxílio. E a gente precisa de auxílio. Não tem outro jeito. A gente aprende com quem é mais experiente, com quem já passou por uma dificuldade e pode nos orientar. O caminho talvez seja melhor esse. Mas tem que fazer isso, pedir. Não tem outro jeito. Humildade para saber. Eu não sei fazer tudo sozinho, eu preciso de orientação, eu preciso de apoio, eu preciso de alguém que me pegue nas mãos. Porque às vezes a gente está numa situação muito difícil de saúde, às vezes, né, principalmente de saúde, em que a gente não consegue sair sozinho. A gente precisa de auxílio. E não pode ter vergonha, nem preconceito, nem nada disso. É chegar e pedir auxílio. A gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, sempre lembrar disso, né? Nosso trabalho e também pedir auxílio, né? O trabalho como progresso, lá na questão 678 do Livro dos Espíritos, o Sr. Kardec também vai perguntar assim, mas se trabalha em todos os lugares do universo, ou é só aqui na Terra, onde a gente precisa passar por dificuldades? E a resposta que os Espíritos vão nos dar nessa questão é, sim, o trabalho acontece em tudo que é lugar. Todo mundo trabalha, desde o mais primitivo até o mais. Jesus trabalha, puxa, muito mais do que nós. Os espíritos acima dele trabalham mais, muito mais. E Deus trabalha? Pensa no trabalho de Deus, né? A gente está só no nosso mundinho aqui, já tem um mundo de trabalho, imagina o chefe que tem o universo todo, né? Então todo mundo trabalha, não tem outro jeito. Porque todos precisam progredir. Deus precisa progredir? Claro que não. Ele é a perfeição absoluta, mas porque nós aspiramos, chegamos próximo a ele, ele também continua trabalhando, né? Todos trabalham. Ele, obviamente, não trabalha para se melhorar, mas
para nos dizer que é necessário trabalhar. E aí a gente vai chegar nessa questão aqui, o trabalho como uma proteção, né? Como um equipamento de proteção individual. De duas maneiras que a gente pode entender o trabalho como proteção. Primeiro, uma condição de progresso individual. Aí é nossa proteção. Se eu entender o trabalho como uma maneira de eu progredir, o trabalho passa a ser, em vez de ser uma obrigação, ele passa a ser uma vantagem, não seria a palavra, mas seria um meio mesmo de nos protegermos das dificuldades e das tentações que a gente vai ter por aí, né? E quando nós utilizamos o trabalho em favor do outro, nós acabamos tendo uma condição de trabalho como proteção coletiva, porque além de ajudar a mim, eu estou ajudando a quem está próximo de mim. Então vamos entender um pouquinho isso aqui, como essas duas vertentes aqui. Primeiro, o trabalho como nossa proteção. Primeiro, evita que a gente fique parado. O trabalho faz com que a gente use os nossos talentos, use nossa inteligência, use nossas vontades. Então, a gente não fica parado, a gente está o tempo todo em movimento. Isso evita que a gente literalmente fique patinando na nossa evolução e que a gente dê passos adiante. Desenvolve a inteligência. E a inteligência é necessária para a gente desenvolver a moral. Por que temos que desenvolver a inteligência primeiro? Porque a gente só vai fazer aquilo que a gente compreendeu. E para compreender, a gente precisa aprender. Então não tem jeito, a gente precisa estudar, a gente entende e aí a gente faz certo. Por que a gente sabe hoje que fazer o bem é o melhor caminho? Porque nós já aprendemos que os erros não vão fazer a gente ir adiante. As coisas boas, sim. Então a gente já aprendeu, já compreendeu. Por isso que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que desenvolver isso, né? Então, desenvolve a inteligência para que a gente possa desenvolver a moral. Moral e a inteligência são aquelas duas asas, né, que a gente tem. Literalmente, né? Se a gente quiser ser anjo e subir ao céu, não adianta só a inteligência. A gente tem que desenvolver a moral. No século XX agora, principalmente na época das guerras, foram desenvolvidas muitas coisas com baita inteligência, mas foi usado para o lado errado, né? Então não se desenvolveu a moral, se desenvolveu energia nuclear, uma série de coisas para fins de guerra, né? Se tivesse sido usado para o bem, a moral teria sido elevada. Por isso que a gente tem esses períodos difíceis aí na nossa história, né? E o trabalho, nosso trabalho ocupa a mente. Lembra dessa frase aqui, cabeça vazia, oficina do... Pode falar diabo aqui no Centro Espírita? Pode, então não tem problema. É isso aí, né? Quando a gente está com a cabeça vazia, o que você vai pensar? Bobagem. Não tem outro jeito. Então, ocupe a mente, que a coisa, pelo menos, por isso, proteção individual, porque a gente trabalha, a gente não tem tempo para pensar em bobagem, né? É isso. Não tem outro jeito. Essa frase aqui é antiquíssima, né? Mas é isso aí mesmo. Cabeça vazia, oficina do demônio, porque a gente abre espaço para os nossos queridos amigos espirituais que querem nos puxar para baixo, querem nos atrapalhar, querem nos levar para outro caminho. Agora, se eu estou voltado com pensamento para o bem, eu não vou ter, nem vou abrir espaço para eles, né? Leon Denis, na obra Na Morte, ele traz assim, o trabalho também é um grande consolador. É um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. Acalma as angústias de nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Não há dor moral, decepções, reveses que não encontrem nele um alívio. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. O trabalho é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. Quando o homem está ocupado em sua tarefa, as paixões aquietam-se. Todas as paixões, né? As raivas, vingança, tudo isso se aquieta porque a gente está trabalhando, né? Os vícios, né? Aqui paixões é tudo, né? É só as questões morais e as questões materiais também, né? Porque trabalhando você não tem nem tempo para qualquer outro vício físico que tenha, né? Os morais é a mesma coisa, né? Por isso que ele diz, as paixões se aquietam, porque não tem espaço para isso, né? Essa historinha aqui do Chico está na obra do Carlos Bacelli, e Chico diz assim, quando a depressão me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que estivesse fazendo e ir à periferia,
efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria. Depois de conversar com aquelas mães sofridas, eu voltava para casa com vergonha de mim. Depressão se cura à custa de trabalho. O remédio é necessário às vezes, mas o trabalho é indispensável sempre. E esse homem aqui que trabalhava, dormia acho que 2, 3 horas por noite, né? Esse aqui estava com depressão, pensa. Como é que ele tinha tempo, né? Quer dizer, a depressão dele devia ser um momento assim que ele, tô cansado e tal. E o Emmanuel, do jeito que a gente vê aí nas obras, ele devia puxar a orelha dele o tempo todo, né? Dizer, para com isso, né? Então, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Eu trabalhei muitos anos aqui na assistência social aqui no Cefac, estou lá na Federação Espírita hoje, mas fiz muita visita domiciliar aqui, né? Então a gente acha assim, tu tem problema? Vai visitar esse pessoal. E aqui Blumenau é bem interessante, né? Porque a gente não vê pobreza aqui, porque está escondido, né? Está tudo nos morros, no meio das árvores aí. Mas vai nesses cantões aí para ver, tem muita situação difícil. Eu lembro de uma família lá no final do Garcia, lá no Jordão, a dona Hilária, ela tinha, acho que 4 ou 5 pessoas com necessidades especiais em casa. A gente ia lá de vez em quando levar rancho, aquela questão toda, mas chegava lá, um deles já pegava uma canequinha com água, vamos fazer o evangelho. Aí a gente reunia na sala e fazia ali uma leitura e tal. A gente saía de lá muito, em vez de a gente achando que estava levando alguma coisa para eles, poxa, a gente ia lá buscar deles, né? A gente ia levar lá alguns quilos de comida, mas saía de lá com muito mais, né? Então é mais ou menos isso aí que o Chico está dizendo, ó. Depressão, vai ver quem tem dificuldade mesmo, né? Aí você vai ver que os problemas não são aquilo tudo. E essa parte final aqui é bem interessante, a depressão se cura à custa de trabalho, o remédio é necessário, porque às vezes a pessoa tem lá umas conexões no cérebro que não funcionam direito, que precisa de medicação, precisa de tratamento médico. Nem toda depressão é só a questão mental, né? Tem lá às vezes tem algumas dopamina, serotonina, não sei, esses como é que chama, essas substâncias lá que não são fabricadas direito e tal, e aí descompensam a mente, o cérebro do cidadão, né? Então precisa medicação, mas trabalho é indispensável, né? Trabalho é indispensável. Fazer a pessoa se movimentar, enfim, é fundamental, né? Então o trabalho é isso aí, é um trabalho de proteção individual, que é bastante importante. Nós falamos da proteção individual, agora a proteção ao próximo, que é essa proteção coletiva. Como é que funciona isso aí, né? Usar a inteligência para o bem coletivo. Lá no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz assim, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Então, se a gente utilizar nossos talentos, nossa inteligência para fazer o bem coletivo, ótimo. A gente falou desse exemplo aí da época da Segunda Guerra Mundial, mas tem tanta coisa, né? Tantas substâncias químicas que foram criadas para melhorar a vida, a saúde das pessoas e são usadas para os vícios, né, para entorpecimento e por aí afora, né, para fugir da realidade, né. Então, olha só, usar a coisa para o bem, ótimo. Usar a coisa para o lado ruim é que é o complicado, né. Por isso que a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas tem que ser bem empregada. E lembrar sempre da lei de reciprocidade ou de ação e reação. Se eu fizer o bem para o outro, eu também vou receber lá na frente. Então eu faço o bem para o outro, eu ajudo ele, ajuda a mim. E lá na frente, quando eu precisar, eu também recebo sem problema nenhum. Cumprir as tarefas. Isso é importante também. Não tem trabalho melhor ou pior, tem trabalho bem feito. Mas a minha casa espírita atende 1000 crianças. Ótimo, a minha só atende 2. Não tem problema. Atenda bem 2, atenda bem 1000. Não importa o tamanho, importa o bem feito. A gente está nessa área de assistência há muito tempo e às vezes o pessoal diz, mas a nossa casa é pequena, a gente só faz atendimento a tantas pessoas. Não tem problema. O importante é atender bem. Não importa o tamanho da casa, não importa o tamanho do trabalho, importa o trabalho bem feito. Atenda uma pessoa bem, tu vai ter um trabalho muito bem feito. Atenda 50 mal, às vezes é melhor fazer um bem feito do que atender 50 de maneira, né? Não tem, é trabalho bem feito. Não importa o tamanho, importa a qualidade e a vontade de se fazer o bem feito. E outra coisa que o pessoal fala é o seguinte, mas não aparece oportunidade de fazer o bem.
O cavalo encilhado está passando o tempo todo na frente da gente. O tempo todo. Não é só lá no horário tal, no horário que eu vou me dispor a fazer o trabalho voluntário, não. Às vezes é dentro de casa, quando a gente acorda de manhã, tem uma pessoa que está na nossa cama do lado e que precisa de um auxílio, a gente pensa, não, eu tenho que ir lá naquela entidade fazer o bem. Não, mas às vezes eu tenho dentro de casa, na família, no grupo social, no trabalho, pessoas que precisam de auxílio, né? Lembrar que o auxílio não é só material, né? Quantas vezes a gente pode, com uma palavra, com um abraço, com um olhar, com um sorriso, poder fazer o dia de alguém melhor, né? Só sair do prédio e dar o bom dia para a senhora que está fazendo a faxina do prédio ali, conversar com ela 30 segundos, né? Já faz um bem do que a gente pensar, não, ela precisa de uma cesta básica. Não, às vezes ela precisa só de uma conversa, né? Eu sempre lembro de um caso de uns... Aqui no Cefac da Velha, a gente tem um trabalho com população em situação de rua, e no sábado de manhã tinha um cidadão lá que estava assim meio perturbado, e na época a gente dirigia o trabalho lá, o pessoal veio para que eu fosse lá conversar com ele, aí conversamos com ele e tal, olha o que nós oferecemos aqui para você, pode ter roupa, banho, enfim, tal, mas o que tu precisa realmente? Ele assim, ó, cara, eu preciso de um abraço, se tu me der um abraço, é o que eu preciso hoje. E a gente às vezes fica pensando, puxa, a pessoa precisa... Não, ele queria um abraço. A gente deu um abraço nele e estava ótimo. Era o que ele queria naquele momento, né? Então, caridade não é só dar alguma coisa. Quer dizer, é dar sim, mas não dar só alguma coisa material. É às vezes uma atenção, né? Então a gente tem oportunidade de fazer esse trabalho ao próximo o tempo todo, né? Leon Denis, lá na obra Na Morte, vai trazer novamente, ó. Levantai-vos, e mãos à obra, trabalhai, fecundai a terra, fazei ecoar nas oficinas o ruído cadenciado dos martelos e os silvos do vapor. Agitai-vos na colmeia imensa. Vossa tarefa é grande e santa, vosso trabalho é vida, é a glória, é a paz da humanidade. Ele está fazendo aqui uma comparação aos trabalhos nas indústrias, né? Lembrem do barulho das indústrias, dos martelos, do vapor e tal, mas o trabalho de vocês é santo, é vida, é a glória. Obreiros do pensamento, perscrutai os grandes problemas, estudai a natureza, propagai a ciência, espalhai por toda parte tudo que consola, anima e fortifica, que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce a fim de contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. Fazer um pequeno trabalho que a gente puder fazer para ajudar a melhorar, obviamente, material, mas intelectual, e principalmente esse grande atmosfera moral da humanidade, que hoje está com tanta complicação, né? Tanta dificuldade, né? Porque a gente, às vezes, foca só nessa questão aqui, né? A gente esquece que isso aqui não depende do material, mas isso aqui depende do intelectual, né? Então, puxa, temos um trabalho muito grande, né? Aqui é educação, né? Educação, não tem outro jeito, né? O material vai ser consequência da educação que a gente tiver nesse mundo, né? Não vai ser o fim. E a gente está invertendo, né? A gente está priorizando o material e esquecendo da questão educacional, né? Esse é o grande trabalho da doutrina espírita, né? Levar esse adiante aí, né? Então, meus caros, quando a gente entender que o trabalho, para nós, é um motivo de proteção individual, nós vamos caminhar na senda do progresso. E fazendo o meu progresso individual, eu consigo abarcar mais gente e fazer essa proteção coletiva. Então, o trabalho não é um castigo, não é uma obrigação, sim, porque nós precisamos trabalhar, mas ele deve ser enxergado como isso, como uma oportunidade de que eu possa melhorar e melhorar os outros juntos, né? Como um grande guarda-chuva para todos. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Essa é a frase de Einstein, né? Né? RST, o sucesso vem antes do trabalho no dicionário. Não tem outro jeito. Então, se eu quero progredir, se eu quero ir adiante, o que eu tenho que fazer? Trabalhar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, meus caros, quando a gente lembra de sucesso, a gente lembra de progresso, lembra de evolução. E essa palavrinha salvação, então, meus caros, ela vai relembrar isso aí, né? É progresso.
Salvação não é Deus colocar e dizer assim, ah, vocês estão todos salvos. Eu encontrei Jesus e estou salvo. Beleza? Tu encontrou agora, faça a tua parte, né? Porque Jesus não vai pagar pecado de ninguém, ele não morreu na cruz para lavar pecado de ninguém, ele morreu na cruz para dar exemplo, né? Para dizer assim, ó, para chegar lá em cima, no céu, vocês estão vendo, tem que passar por dificuldade. Vai ser incompreendido, vai ser xingado, vai ser tudo isso, mas vai chegar lá, só que tem que passar por dificuldade, né? Então a salvação é evolução, é progresso e começa com sucesso. Assim, meus caros, quando o Kardec diz fora da caridade não há salvação, quer dizer isso aqui, ó, fora do trabalho abnegado, devotado, não há outra maneira de progredir. Não tem outra maneira de progredir, senão se dedicar ao trabalho, seja aquele que for, e fazer o máximo possível. E para finalizar aqui, da nossa querida Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Esse aqui eu acho que é o grande negócio do trabalho, né? Disciplinar as vontades, as paixões, né? O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Olha só, o problema para nós não é o sofrimento, não é a luta grande, é ficar parado, estacionado, né? O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não te detenhas a falar sobre o mal, atua no bem. Não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todo nós, como o Pai Celeste até hoje também trabalha. Então, se o chefe trabalha, o filho do chefe trabalha, então nós temos que trabalhar também, pessoal. Não tem outro jeito, não. Não tem outro jeito, né? Mas o importante é aqui, ó, essas duas partes finais aqui são legais, ó. Não espere recompensa pela sua execução. E às vezes a gente faz isso esperando o reconhecimento do outro, que não vai acontecer. O reconhecimento vai ser da nossa consciência, né? E produz pela alegria de ser útil e ativo. Esse que é o grande negócio. Se a gente entender isso aí, vai ser o grande bônus para a nossa questão aí. Como diz o alemão, vielen Dank. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Que a gente possa trabalhar bastante, né?